No vídeo de hoje, nós vamos dar continuidade na série sobre a vida dos 12 discípulos de Jesus Cristo. Já falamos sobre o discípulo Pedro, João, Mateus e Filipe. Vale ressaltar que Jesus Cristo treinou pessoalmente os 12 discípulos. Analisando o trabalho que Jesus realizou com esses 12 homens, percebemos o projeto audacioso e arrojado que Jesus pretendia. Jesus não pretendia transformar somente a sua geração. O objetivo de Jesus era transformar todas as gerações de todas as nações do mundo. Então, pessoal, o grande desafio de Jesus Cristo era preparar esses homens para que eles levassem adiante o que ele começou. É um dos homens que foi convocado e treinado por Jesus Cristo foi o discípulo André. Vamos começar agora, pessoal, falando um pouco, sobre a história do discípulo e apóstolo André. Vamos começar falando do significado do nome André. Para quem não sabe, pessoal, o nome André significa valente ou viril. Ele nasceu em Betsaida, na Galileia, e era irmão de Simão Pedro. Uma curiosidade, pessoal, é que foi André que apresentou Pedro a Jesus. Outra curiosidade é que André também foi discípulo de João Batista. No Novo Testamento é sempre citado entre os 4 primeiros, junto com João, Tiago e seu irmão Pedro. Ele era filho de Jonas e ganhava vida como um pescador local. Vamos agora, pessoal, ler alguns versículos bíblicos e conhecer um pouco mais sobre o discípulo e apóstolo André. No dia seguinte, João estava outra vez ali, e 2 dos seus discípulos. E, vendo passar a Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isto e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: Que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? E ele lhes disse: Vinde e vede. Foram e viram onde morava, e ficaram com ele aquele dia. E era já quase a hora 10ª. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos 2 que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Agora, gente bonita, vocês vão conhecer o momento em que Jesus chamou André. Esse momento incrível para André está registrado em Marcos, no capítulo 1. E diz o seguinte: andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: Sigam-me, e eu os farei
pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. E desde este momento, André e Pedro largaram a sua profissão e começaram a seguir Jesus em tempo integral. A Bíblia registra alguns episódios em que André está no mesmo cenário que Jesus. Vamos a eles. Vemos André no mesmo cenário que Jesus, na passagem registrada em João, no capítulo 6, versículos 6 e 9, sobre a multiplicação de 5 pães e 2 peixes. Podemos vê-lo em ação juntamente com outro discípulo de Jesus, Filipe. João também registra, no capítulo 12, versículos 20 ao 22, o apóstolo André aparecendo ao lado de Filipe em Jerusalém na última Páscoa, no episódio em que certos gregos queriam se encontrar com Jesus. Em Marcos 13, nós vemos Pedro, Tiago, João e André compartilhando um momento privado com Jesus e perguntando a ele sobre a destruição do templo. Apesar, pessoal, dos poucos relatos, sobre André na Bíblia, nós podemos constatar que ele foi um discípulo e depois um apóstolo dedicado e determinado. Ele foi um dos discípulos que cooperou para que o legado de Jesus Cristo não acabasse. Pessoal, logo após a morte e ressurreição de Jesus Cristo, vemos o registro em Atos de André junto com os outros discípulos. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o zelador, e Judas de Tiago. André pregou o Evangelho do Reino de Deus. Começou por Jerusalém e continuou fundando igrejas na região da Ásia Menor e Grécia, onde a fé cristã ainda não havia chegado. Jamais deixou se abalar pela descrença ou indiferença sobre a mensagem de Cristo. Pelo contrário, seguia firme, inspirando e despertando o interesse nas palavras e história de Jesus por onde passava. Ele se tornou um pescador de homens para a salvação. André morreu antes do seu irmão Pedro, por volta do ano 60. Acredita-se que ele tenha sido bastante torturado antes de ir para a cruz grega, que possuía um formato de X. Seu falecimento foi em Patras, Grécia.